Nas mesmas condições de temperatura e pressão, 50 litros de gás propano e 250 litros de ar foram colocados em um reator, ao qual foi fornecida energia apenas suficiente para iniciar a reação de combustão. Após algum tempo, não mais se observou a liberação de calor, o que indicou que a reação havia se encerrado. Com base nessas observações experimentais, 3 afirmações foram feitas. 1. Se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator. 2. Para que todo o propano reagisse, considerando a combustão completa, seriam necessários no mínimo 750 litros de ar. 3. É provável que, nessa combustão, tenha se formado fuligem. Bom, galera, então vamos ver como é que ficou essa questão aí logo depois da vinheta. Bom, galera, então para resolver essa questão, o que a gente vai fazer? Olha só, primeira coisa, a gente vai pensar na combustão desse propano, tudo bem? O propano ele vai reagir com oxigênio e vai formar CO2 e água, se a combustão for completa, né? Então, pensando que a combustão é completa, esse cara reage com esse e forma esses dois aqui, tudo bem? E aí ele falou que colocou lá no recipiente 50 litros de ar. Só que olha só, 50 litros de propano. Só que junto com esses 50 litros de propano, ele colocou ali 250 litros de ar, tudo bem? Só que no Note a Dot ele está falando que desses 250 litros, somente 20% é oxigênio. Por quê? Porque a composição de ar é 20% de oxigênio. Então, se eu tenho um total de 250 litros, somente 20% é oxigênio. Fazendo essa conta, a gente chega também nos mesmos 50 litros para o oxigênio. Ou seja, eu tenho 50 litros desse cara aqui e eu tenho 50 litros desse cara aqui. E aí, pessoal, eu balancei a reação para a gente conversar o seguinte, olha só, a proporção entre o propano e o O2 é de 1 para 5. Ou seja, para cada 1 mol desse cara que eu reagir, eu vou precisar reagir 5 mols desse aqui para que seja uma combustão completa, ou para que eu tenha reagente o suficiente para que isso aconteça. Tudo bem? Beleza, mas por que eu estou falando disso? Porque olha só, aqui a gente vai analisar que tem a mesma quantidade desse cara, né? Tem a mesma quantidade. A proporção permite que seja a mesma quantidade, ou seja, se eu usar 50 litros desse, eu vou consumir 50 litros desse aqui somente? Não sei, vamos analisar. Olhando essa proporção aqui, olha só, para cada 1 mol desse cara, ou um ATM, ou 1 litro desse cara, para cada 1 mol desse cara aqui, eu vou precisar usar 5 mols desse, certo? Como a proporção em litro também mantém as proporções estequiométricas, para cada 50 litros desse cara aqui, quanto de oxigênio eu precisaria? Opa, se é de 1 para 5, eu precisaria 5 vezes mais. Então eu precisaria aqui de 250 litros desse cara. Tudo bem? Mas eu tenho 250 litros? Não, Taif, eu só tenho 50. Então esse cara aqui é reagente limitante. Então eu vou anotar o oxigênio como reagente limitante. Mas isso é importante pra gente? É importante. Por quê? Porque olha só, se eu não tiver reagente limitante suficiente, essa reação vai parar no meio. E aí a gente chama essa reação que para no meio de combustão incompleta, né? Então se a combustão for incompleta é porque faltou reagente limitante, tudo bem, pessoal? Então precisa manter essa ideia aqui. E toda vez que a combustão é incompleta, ela gera ela gera CO, monóxido de carbono, e ou fuligem, tudo bem? E ou carbono. Carbono sozinho, carbono a gente chama de negro de fumo, tudo bem, pessoal? Esse carbono, quando ele vem sozinho, ele fica na forma de fuligem, é um pozinho preto mesmo, aquela fuligem que a gente conhece, tudo bem? Então toda vez que a combustão for incompleta, vai formar um desses dois caras aqui. Precisaria saber disso aí? Precisaria saber. Provavelmente algum professor já deve ter falado isso para você, mas precisaria saber que a combustão completa forma CO e ou carbono, tudo bem? E aí a gente analisa essas alternativas exatamente de acordo com isso daqui que a gente falou agora. Tudo bem? Como assim, Taif? Olha só, na primeira ele está falando o quê? Na primeira ele está falando que se a reação fosse incompleta, se a combustão fosse simplesmente incompleta, sobraria propano. Taif, sobraria propano? Sobraria. Agora, por que sobraria propano? Porque a reação é incompleta, pessoal. Se ela é incompleta, significa que faltou reagente limitante. Então vamos de novo. Não tinha oxigênio suficiente para consumir todo esse cara aqui. Se não tinha suficiente desse para consumir todo esse, significa que sobrou ele. Não tinha suficiente para que ele fosse totalmente consumido. Então, se a combustão foi incompleta, e ele afirma isso na alternativa, né? Se a combustão fosse apenas
incompleta, sobraria desse cara. Por definição, sobraria, né? Porque se for incompleta, porque faltou reagente limitante, então não consumiu tudo que poderia ter consumido do primeiro reagente. Tudo bem? Beleza. E aí a segunda questão, a segunda alternativa, ele está falando o seguinte: para que todo propano reagisse, eu precisaria de no mínimo 750 litros de ar. Pessoal, a conta é exatamente essa aqui, ó. Ele está falando assim: para que todo esse cara fosse consumido, eu precisaria de 750 de ar. Fazendo essa conta, olha só o que aconteceu. A gente sabe que somente 20% do ar é oxigênio, tudo bem? Beleza, Taif. Então, para reagir completamente esses 50 litros, vamos lá, vamos fazer o caminho oposto, o caminho inverso. Para reagir 50 litros desse cara, eu precisaria de quanto? 5 vezes mais, certo? Eu precisaria então de 250 litros. Se eu precisaria de 250 litros, e 250 litros é somente 20%, né? Porque isso aqui é de oxigênio. Oxigênio 250. Se o oxigênio eu precisaria de 250 e ele é só 20% do ar, quanto que eu precisaria? A gente vai fazer essa regra de 3. 250 tá para 20%, tudo bem? Assim como 100% do ar me daria um volume X. E aí esse volume X aqui vai dar exatamente 1.250 litros, que é diferente do que ele falou na afirmativa 2. Ou seja, eu precisaria de 1.250 e não somente 750, como ele disse na alternativa 2, tudo bem? Então na afirmação 2 ele falou 750, mas na verdade era 1.250, então falso. Na 3 ele falou o seguinte: é provável que nesta combustão tenha se formado fuligem. Opa, é verdade. É provável que tenha formado. Por quê? Porque foi uma combustão incompleta. Como é que eu sei, Taif, que foi uma combustão incompleta? Porque eu só usei 50 litros de oxigênio. Eu precisaria ter usado 250. Eu só usei 50. Então ela obrigatoriamente é incompleta. E aí, se ela é incompleta, ela gera CO e gera fuligem, né? Gera carbono aqui. Tudo bem? Então gera CO, gera fuligem, verdadeira 3. E isso tudo, pessoal, tá na alternativa D, beleza? Bom, então essa questão aí da FUVEST era isso, eu espero que vocês tenham gostado. É uma questão que falava de combustão completa, combustão incompleta, saber fazer essa proporção estequiométrica mesmo para o volume, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Falou!